Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Líderes Fora de Série, um podcast da Boomit. Eu sou o Robson, CMO da Boomit, e estou aqui hoje como host desse podcast, assim como Carolina Augusta. Carolina Augusta é fundadora da Boomit e CEO, TED Speaker, empreendedora em Endeavor Brasil, ex-executiva da Ambev, onde gerenciou mais de 1.400 pessoas, investidora anjo e conselheira de empresas. Carolina, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, Marcelo, muito bom ter você aqui. Robson também. Falando rapidamente da Boomit, nós somos o único método de alta performance de times, né? E nós fazemos isso porque nós entendemos que o principal vetor de crescimento de qualquer negócio é a qualidade e a alta performance das pessoas que trabalham na sua empresa. E a gente faz isso capacitando essas pessoas dentro do ponto de vista técnico e principalmente comportamental, porque a gente gera uma transformação de dentro para fora, diferentemente de um curso, né? A gente olha o indivíduo através de diagnósticos muito claros, específicos, e a gente traz soluções muito sob medida para os desafios dessas organizações. Então, para mim, é um prazer estar com vocês aqui hoje, falando desse tema aí, que daqui a pouco você vai dizer o que a gente vai falar. No episódio de hoje, nós temos a honra de receber o nosso cliente e também patrocinador desse episódio, Marcelo Carvalho. Marcelo é founder e CEO da My Public Company, mentor de startup e docente do IBMEC. Tá? Criador do canal de conteúdo Marketing de Sexta, consultor e palestrante. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Robson. Obrigado, Carol, pelo convite. Uma honra também estar aqui. Super feliz de poder compartilhar com você esse momento para a gente falar do que a gente vai falar. Não vou fazer spoiler, mas imensamente grato pelo convite. É sempre bom a gente estar com gente que nos inspira e que contribui para o nosso crescimento profissional, né? Inclusive, já fazendo um testemunho que, como a Carol acabou de apresentar, né, a Boomit, sobre transformação de dentro para fora, é exatamente isso que aconteceu na relação entre Boomit e My Public, uma transformação de dentro para fora da My Public Company, permitindo que a gente vá para caminhos que falaremos daqui a pouco. Legal. E o tema de hoje é um tema bem interessante, a jornada empreendedora. E como a Carol é uma empreendedora serial, eu queria começar com ela. Acho que, assim, nesse podcast o que a gente pode esperar é eu sou bastante franca, né? Aqui eu vou falar tudo de maneira muito prática e verdadeira. Sobre esse tema, o que exatamente, assim, você gostaria de trazer, assim, para essa conversa? Robson, você tem alguma pergunta em mente? Marcelo? Eu tenho. Qual é a dificuldade que o empreendedor enfrenta ao iniciar um negócio? Olha, eu digo que a jornada empreendedora, para mim, passa por 3 P's, né? Esse é um tema de um TED que eu fiz em novembro de 2018, acho que foi isso. Onde a dificuldade principal que eu vejo é, primeiro, como começar um negócio, né? Então, assim, acho que tem um momento X na trajetória de todo empresário que é assim, será que esse negócio que eu estou criando, de fato, eu vou vender, de fato, esse dinheiro que eu estou investindo, né, essa preparação para chegar nesse momento, será que eu estou fazendo isso da maneira correta? Então, acho que esse é um primeiro desafio. Uma vez que ele rompe essa barreira, constrói o negócio, esse negócio de alguma maneira, ele vem ali tendo a sua primeira atração nos primeiros clientes, depois vem um segundo desafio, que é o que eu chamo da fase de problema. Então, a primeira fase é a paixão, eu estou apaixonado por uma ideia, eu vou lá, eu junto dinheiro, eu faço. A segunda fase é o problema. Quando que é o problema? Quando você começa a ter que crescer esse negócio. E aí você começa a enfrentar vários desafios, né? Você começa a levar não, você começa a ter que vender esse negócio para parceiros, para sócios, para outras pessoas, para você poder crescer o seu negócio, investidores, né? E no fim, eu entendo que é o céu de brigadeiro, que é onde todo empresário gostaria de chegar, é a parte de processos. Quando você tem uma empresa sólida, que de alguma maneira tem processos muito bem construídos, mas não adianta você ter processo se você não tem as pessoas certas, que aí eu acho que é o grande desafio para todo empreendedor a empresa se tornar autogerenciável e o empresário sair do operacional. Então, eu diria que em cada fase você tem um desafio grande. Então, primeiro, provar que aquele negócio ali
é uma dor, é uma necessidade do mercado. Segundo, né, como é que você, de alguma maneira, trabalha os primeiros desafios de sair de um patamar e ir para outro, ou seja, em termos de vendas, a gente vai falar muito disso, em marketing, que muda o tempo todo, né? Enfim, como é que você traz as pessoas para o negócio, e depois, como é que você tem um time de alta performance que te permita continuar pensando no crescimento do negócio. Porque a grande questão é essa, é que a empresa cresce e você deixa de pensar, você se torna um operador do negócio. Então, acho que essa é a grande chave. E a chave para isso não acontecer é você cuidar das pessoas, treinar, capacitar, escolher as pessoas certas, mas desenvolver, né? Legal. Acho que esses são os 3 pontos. Conheço o Marcelo há um tempo, eu sei que o Marcelo veio do mercado corporativo, da área de telecomunicações. Marcelo, conta um pouco como começou a sua jornada empreendedora. Eu sei que você tem bons projetos dentro do IBMEC, tem muitos alunos ali querendo empreender, montando startups, e você ali ajudando eles. Fala um pouquinho da sua jornada para a gente. Bom, vamos lá. A jornada empreendedora, eu faço referência como nerd que sou ao Matrix. Quem assistiu Matrix vai lembrar, ou quem não assistiu, enfim, o personagem, o Sr. Anderson, sabia que tinha uma coisa errada com o mundo, mas não sabia o que era, até que descobriu que ele estava no programa de computador, e a vida, como ele conhecia, a vida como nós conhecemos, é uma grande simulação de computador, e a vida real é completamente diferente. Bom, é assim que eu me sentia trabalhando no mundo corporativo. Alguma coisa tinha de errado, né? Por mais que minha carreira em algum momento tivesse sido promissora, tivesse já colhendo frutos do esforço e ascendendo a posições executivas, mas tinha algum problema ali. Tinha alguma fagulha que deveria ser acendida e não estava se acendendo. E o que faltava era justamente a capacidade de transformar a realidade ao meu redor, mas da maneira como eu acreditasse. Né? Ou seja, colocar em prática os valores e aquilo que eu realmente acreditava. Nem sempre os valores de quem trabalha numa companhia são os valores próprios individuais. Sim. Quando você tem um match com isso, ok. Mas eu não tive match com nenhuma empresa onde eu trabalhei de verdade. Embora tive momentos muito felizes, muito legais, muitas conquistas e tal, mas faltava uma identificação plena. Em um momento eu tive. Até que quando eu decidi empreender, no momento seguinte, no primeiro mês, quando a empresa foi aberta, ainda quase sem clientes, sem faturamento, sem nada, eu entendi qual era o meu lugar. E era realmente ali, começando a jornada empreendedora, né, que a Carol resumiu brilhantemente, mas explorando aí os detalhes. É um começo muito dolorido, porque se existe, como a Carol colocou, a paixão pela ideia, mas existe junto com a paixão pela ideia um volume quase infinito de incertezas. E existem boletos. Boletos Exato. continuam. Exato. E muitos boletos, né? E principalmente os boletos da sua casa. E eu comecei a empreender não novinho já tinha filhos quando comecei a empreender. 3. Isso não é comum, né? Isso não é comum. Trigêmeas. Eu já não tinha é isso? trigêmeas quando comecei a empreender. Olha só, meus amigos, vejam só. Né, eu já tinha passado pela fase de estar solteiro e poder trabalhar de domingo a domingo e cuidar e ser dono da minha agenda pessoal. Não era mais dono da minha agenda pessoal. Tinham 3 pequenos, grandes motivos para que eu tivesse que ter equilíbrio entre as coisas. Então, já são forças que normalmente são excludentes, que é uma vida familiar, com 3 filhos pequenos, com toda a responsabilidade de tempo e financeira que isso demanda, e ao mesmo tempo empreender, apenas com uma reserva financeira para eu passar ali um ano e pouco, sem precisar receber dinheiro da empresa. Era isso que eu tinha, e mais nada. E tendo que ter um equilíbrio de tempo entre as coisas. E é muito comum que no começo da jornada empreendedora você precise demandar um volume de horas além do que você demanda ou coloca numa empresa. Uma companhia, por mais que você trabalhe até tarde, tem um limite. Né? Quando você empreende, não. Muitas vezes o limite é a sua capacidade física, ponto. Né? Não tem horário. Você está ali com uma missão, fazer a empresa acontecer. Então, é domingo à noite, de manhã, não tem horário. Então, esse já foi não uma barreira, mas foi um difícil para desafio. você essa transição de executivo para empreendedor? Por um lado foi, porque quando você é executivo, você tem staff. Você tem departamento tem processos jurídico. definidos. Processos definidos. Se você ficar gripado,
a empresa não, né, não Sim. decresce, Exato. não é isso? Se eu ficar uma semana em casa porque eu fiquei doente, a empresa Tudo não vai, bem, tudo bem, é isso. né? Os processos estão lá, tem staff, eu tenho um departamento jurídico para validar um contrato, eu tenho um departamento de recursos humanos para me ajudar a contratar, me orientar, me ensinar sobre pessoas. Eu tenho estrutura. E tem um orçamento que não é meu. Isso é lindo. Porque quando você é executivo, a primeira coisa que passa a ser, a primeira grande responsabilidade é defender o orçamento. Sim. Para um conselho administrativo, para o seu chefe. Ponto. O que vem depois disso é voltado para isso, para que o orçamento seja defendido. Mas de um orçamento que não te pertence. Um dinheiro que não vai fazer diferença no seu bolso. Porque o seu salário vai estar garantido. Claro, tem um bônus ali, proporcional que você compra ou não do orçamento, mas Sim. você tem o seu salário. Férias, né? Você tem férias, você tem benefícios, você tem um monte de coisas que o empreendedor não tem. O empreendedor é o contrário, ele paga tudo isso. Então você passa numa posição de se beneficiar dos, né, com perdão do meu francês fluente, se beneficiar dos benefícios da empresa, para você ter que prover esses benefícios para quem trabalha com você, sem horário para entrar, sem horário para sair, sem processo definido, sem staff, sem equipe, com um monte de boletos para pagar. Então, ouvindo assim, parece que é uma péssima ideia, né, empreender. Vamos então Mas ficar é ali... uma péssima ideia. É por isso que não é para qualquer um, né? Eu só queria... Você falou um ponto que eu achei chave, queria puxar um gancho no que você falou. Você que, né, trigêmeas e tudo... Né, eu tenho alguns exemplos também de empreendedoras que têm filhos, né, e que são, assim, eu admiro demais, né. E você falou uma frase que eu queria puxar esse gancho, que ninguém fala isso, e eu acho muito importante a gente falar disso aqui, porque existe hoje uma ditadura nesse mundo de empreendedorismo, que é assim, nossa, porque eu trabalho 14 horas e tudo é de acordo com o seu mérito, porque eu tô aqui, eu venci, porque eu fui lá, eu trabalhei. Né? E aí, quando a gente vai ver e vai observar, eu acho que quando você tem uma família, que você tem que ter um equilíbrio, né? Financeiro, inclusive, porque os boletos não param de chegar, você tem que ter uma parceria muito clara e definida com a pessoa, né, que está ali. Uma das coisas que eu falo sempre é, se você vai empreender e você tem uma pessoa que é um namorado, um marido, essa pessoa está empreendendo junto com você. Exato. Né? E isso é muito difícil de ver. É alguém que vai segurar a onda quando você, às vezes, não tiver numa performance ideal. E você falou uma coisa que faz muito sentido. Você tem filho? Acabou. Você tem que ter, sim, um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Né? E aí, eu acho que tem uma realidade que ela se intitula muito mais favoravelmente aos homens do que às mulheres, que é quando o homem empreende, muitas vezes, deixa a família de lado, isso é uma coisa que ele está fazendo pela família. Quando a mulher toma essa atitude, na verdade, ela é egoísta, ela é individualista, né? Por não dedicar tanto tempo, né? Isso fica um sentimento de culpa eterno, né? Então, acho que é muito importante a gente dizer isso aqui, que eu acho que esse é um baita de um desafio, porque quando você é solteiro, sozinho, né? É muito mais fácil você articular todos esses elementos. Agora, quando você tem filhos, quando você tem uma família, né, é muita pressão sobre os ombros e, principalmente, a gente nunca pode esquecer que essas pessoas precisam de atenção, carinho e amor, não é só dinheiro, né? E isso é algo que é uma força motriz, mas também é um baita desafio. Você diria que... eu não tenho filhos ainda, mas você diria que quando você empreendeu, com esse atual cenário, você focou muito mais? Porque eu vejo muito empreendedor falando que nem a Carol trouxe o exemplo, trabalhando 14 horas por dia. Mas eu diria que 6 horas ele está tendo tempo de tela, ele não está sendo produtivo. Né? E quando você tem essa responsabilidade e você tem tempo limitado para poder se dedicar e dar atenção à família, ter momentos de qualidade, você precisa ser o mais produtivo possível com aquele tempo que você está disponível no trabalho ou em casa. Né? Como é que você lidou com isso? Era exatamente isso. Eu tinha dentro de... Bom, primeiro, né, para voltar à sua pergunta, o primeiro acordo que precisa existir dentro da família, né, para quem é casado, a família precisa empreender junto, precisa aceitar isso. Ou seja,
O cônjuge não pode ter a imposição de aceitar que o outro empreenda. Ser uma âncora. Ser uma âncora, não pode se sentir uma âncora e também não pode ser imposto a ele que o outro fique mais tempo fora de casa para estar empreendendo. Precisa ser um trabalho de equipe quando você tem filho, senão não funciona. Né? Se um dos lados não quer, não aceita, ou não entende, ou não compreende, não vai funcionar. Então, ou aquele casamento não é para você, ou empreender para você. É uma questão de escolha e é muito pessoal e cada família e cada pessoa tem a sua perspectiva, sonho e ambição. O que funcionou no meu caso foi um acordo. Vou empreender, sim, passarei de segunda a sexta mais horas fora de casa. Vamos nos preparar para que você tenha ajuda de gente trabalhando aqui para te ajudar com as crianças enquanto eu empreendo. E vamos fazer isso durante um espaço de tempo até que dê certo. Então eu tinha uma ampulheta virada para mim. Então sim, eu tinha que ser produtivo, tinha que dar certo rápido e tinha que fazer acontecer, porque em algum momento eu tinha que desacelerar e voltar a ter uma vida normal. E o que aconteceu foi, o tempo acabou e continua não dando certo ainda. Eu consegui entrar num ciclo de jornada de horas que no nosso núcleo familiar foi considerado ideal depois que o tempo acabou. E foi um baita desafio. Foi dolorido, desestabilizou muito o nosso dia a dia, mas até que depois de muito trabalho, muito suor, com essa pressão atrás, com vários Rottweilers correndo atrás de mim, é muita responsabilidade, é família, é colaboradores, muitas pessoas dependendo da tua empresa, da tua gestão, dos resultados. Então, exato. Eu imagino que a responsabilidade por esse período é difícil, né? É muito difícil. E você tem que aprender a trabalhar certo, né? Não é muito, é certo. E aí, o que você diria, assim, você nesse contexto de esposa, trigêmeas, né? Porque, assim, ter trigêmeas não é a mesma coisa do que você ter 3 filhos. Eu quero deixar isso claro. Eu não tenho filho, mas eu imagino um pouco do que seja isso. Então, trigêmeas, né? Então, você era uma pessoa que saiu de uma organização grande, né? Com processos claros definidos, e aí você foi para uma empreitada. O que você teve que mudar na forma de trabalhar, de se organizar, de ter gestão? Não sei. O que você fez diferente? Carol, o primeiro ano foi intuitivo, não tinha um plano. O primeiro ano foi, vamos ver o que vai acontecer. Até porque ainda tinha um conforto de uma reserva financeira para as contas pessoais básicas. Então, o primeiro ano foi exatamente descobrir a resposta para essa pergunta. Como uma pessoa que passou a vida inteira desde o estágio, eu tive a oportunidade sempre de trabalhar em grandes companhias desde o estágio. Então, o que fazer para uma empresa dar certo? Porque enquanto você é estagiário, trainee, analista, gerente executivo, você tem um job description, você tem uma meta, você tem um objetivo, você tem um staff. Quando você é empreendedor, você precisa ter um olhar 360 graus. Sim. E está trabalhando contra o tempo também. Né? E contra o tempo, e com toda a pressão, com tudo aquilo que a gente falou. Então, ao longo do tempo, o aprendizado foi algo super simples, que não tem nenhum segredo, mas que é muito difícil de executar, que é priorizar. É entender o que tem maior impacto no resultado e começar sempre por isso. Atuando sempre no que tem maior impacto no resultado. Então, foi um exercício de quase condicionar o comportamento a se perguntar o tempo inteiro, isso tem impacto direto no resultado? Se tem, farei. Se não tem, não vou fazer. Próximo. E assim foi. Então, criar a rotina e o hábito de se questionar e de avaliar. Se perguntar, né? Isso que eu estou fazendo vai me levar para o lugar que eu acho? Vai me levar para o lugar que eu acho. Eu estou no caminho certo. E aí, esse questionamento ele acaba sendo muito rico, porque ele começa a criar a necessidade de se criar um plano. A partir do momento que você não tem um plano muito claro, o que foi que aconteceu? Eu não tinha um plano muito claro. Né? O primeiro negócio foi abrir uma agência de publicidade, mas para atuar em quê? Publicidade, como você bem sabe, é um universo. É amplo, né? É amplo demais. E o que fazer? Não sabíamos o que fazer. Então vamos abrir uma agência de 360 graus que fez tudo para que a gente descubra a nossa vocação ao longo do tempo. E foi o que aconteceu. Foi meio que validando o modelo learn by doing, né? Aprender Exatamente. Fazendo ali no dia a dia. A gente não tinha uma paixão por uma ideia que resolvesse a dor de um monte de gente, que é o que hoje eu ensino no BMAC para os empreendedores, para os alunos empreendedores. Eu tinha só um desejo de empreender.
dentro da minha área de atuação. Ponto. Agora, o que eu pude me dar a oportunidade de, porque eu me organizei para isso, de passar um ano descobrindo qual era a vocação. Então, menos de um ano, a gente já tinha entendido qual era a vocação, qual era o caminho, e o plano organicamente foi surgindo, até que, quando começa o processo de crescimento, quando começa o processo de contratar gente, assumir maiores responsabilidades, aí intrinsecamente vem a necessidade de ter um plano. Como executar a operação de uma empresa para que ela possa dar conta de entregar com qualidade, mantendo a equipe motivada, remunerando todo mundo de forma adequada e com perspectiva de crescimento. Isso só acontece com plano. Sim. Então, acontece de duas formas. Para muita gente, começa já no Excel, no PowerPoint, antes da empresa começar e já se tem um plano. E geralmente são muito otimistas. São. E fora da realidade, às vezes. Muito, muito. Quando você não tem experiência em empreender, por mais que você conheça muito o segmento onde você vai atuar, a realidade dos fatos transforma qualquer Excel de cabeça para baixo. Essa é a verdade. E foi o que aconteceu. Então, tinha um Excel até, mas muito rudimentar. A gente começou com um plano. É injusto até dizer que a gente não tinha um plano, injusto com quem estava comigo trabalhando nisso, mas foi um plano absolutamente superficial e rudimentar, muito aquém do que deveria ter sido feito, porque a gente não sabia realmente para onde a gente queria ir. Mas o empreendedor, esse é um ponto, né? Nós não sabemos, muitas vezes, para onde vamos. A gente tem uma ideia, a gente tem um norte, uma direção, eu diria uma visão. Mas se a gente for olhar, né, ser CEO ou ser líder, o que é ser líder? É você estar à frente em um caminho muitas vezes desconhecido. Então, qual é a principal habilidade de um líder, né, ou talvez de um CEO, né, dos mais de, sei lá, centenas que eu conheci e falei? A coragem. A coragem de enfrentar o desconhecido. E você não tem todas as respostas, mas você precisa se cercar das pessoas certas. Por isso que, né, quando eu olho o CEO, eu falo, cara, tem que olhar para clientes, né, pessoas, e aí depois investidores, né, todo ali os seus stakeholders. Mas assim, basicamente, é muito difícil, no mundo que a gente vive tão dinâmico, o CEO que diz assim, eu tenho certeza. Não tem. Não tem certeza. O que você sente eu tenho uma visão e eu vou usar números, fatos e dados para respaldar essa visão de futuro, convencer o meu time de que aquilo ali é o caminho, mas é muito mais, né? O time que está com você confiar, né, no potencial daquilo que você está trazendo como visão, do que necessariamente da gente ter certeza. A gente faz um plano porque a gente precisa ter um caminho de teste, né, o tempo todo, para entender o que deu certo vira processo. O que não deu, volta e refaz. Então, eu acho que esse é um ponto que eu gosto sempre muito de falar, que a beleza, né, do empreendedorismo está na apreciação da insegurança. A beleza do empreendedorismo está na apreciação de, muitas vezes, você acordar na segunda-feira e não saber como vai ser a sua sexta. Eu não estou nem falando do ponto ruim. Estou falando que tem muita coisa, às vezes, em 5 dias novas e possibilidades que se abrem que nunca você vai ter no mercado corporativo, em que você tem ali a sua mesinha, você tem os seus pares, você tem o seu líder, você está numa organização de bilhões, mas quando você tem um negócio, às vezes uma conversa, você pode ter um insight e pode mudar tudo, né? E essa é a minha cachaça. A minha também. E uma coisa legal que o Marcelo mencionou, que eu acho que falta muito nos empreendedores de primeira viagem, que é autoconhecimento, porque o Marcelo se preparou para passar um ano e pouquinho ali, sabendo, olha, isso aqui me garante, porque a maioria não tem esse planejamento, ele acha que ele vai realizar e que ele vai fazer acontecer em 6 meses, e é aí que eles desaparecem, né? Porque o dinheiro acaba, a expectativa não se confirmou, ele não se preparou, e a empresa pode ser um puta business legal, pode ser um modelo legal, pode ter bons empreendedores, mas quando o dinheiro acaba, ele deixa de existir, né? Eu acho que é um pouco de falta de maturidade, né, e ansiedade para empreender. Eu vejo muitos empreendedores cometendo esse erro. Exatamente, assim, e talvez seja uma das grandes razões porque os empreendedores de primeira viagem saiam do negócio, não acordo com a família,
e também a falta de percepção de que sem o padrão de vida vai eventualmente diminuir. Principalmente quando você sai de uma carreira corporativa, né, eu tinha a oportunidade de viajar para matriz da empresa de classe executiva, tinha carro da empresa, e o dinheiro sobrava porque eu não tinha filho ainda, e já uma carreira executiva, então tinha um bom padrão de vida, né, classe média ali, mas né, sem grandes gargalos financeiros, né, pelo contrário. E quando comecei a empreender com um filho, a primeira providência é sim, o padrão de vida precisa se transformar. Isso te gerou muita ansiedade? Gerou porque é fácil se acostumar com o que é bom. Quando você cria hábitos de coisas que são boas, que são legais, todo mundo gosta de comer bem, de se vestir bem, de viajar, né? Quando você passa a ter acesso a possibilidades e você se priva delas, isso gera uma ansiedade, mais um Doberman correndo atrás de você, não dá certo mais rápido. Porque além de prover a família, além de entregar para os clientes, além de manter a equipe, de ter toda essa responsabilidade, tem a responsabilidade também de você voltar a ter a vida que você sabe que é boa, que você eventualmente deixou de ter para empreender. Claro, quando você empreende sem dinheiro. Sim. Né? Sem herança familiar, ou sem... que foi o meu caso. A MyPublic é a tua primeira empresa ou você teve outras empresas antes da MyPublic? Sim, a MyPublic... na verdade, a MyPublic ela é a consequência da primeira empresa. Ela é uma spin-off da segunda, que foi uma spin-off da primeira. A gente abriu a primeira agência de publicidade com um posicionamento 360 graus, entregando de tudo para que a gente descobrisse a nossa vocação. E a gente fez de tudo mesmo. A gente fez stand, feira, a gente fez viagem, a gente fez marketing digital promocional. Tentando entender o caminho. Tentando entender o caminho e o que a gente se identificava mais. E eram 4 sócios em fases completamente diferentes da vida. Em momentos de vida diferentes. Com valores já vou te parecidos. fazer uma pergunta já sobre isso. E aí foi o primeiro desafio. Porque cada um tinha uma expectativa da empresa. Embora os valores fossem os mesmos, cada um queria uma coisa completamente diferente da empresa. E aí isso levou, resumindo, né, levou ao fim da empresa. Não por nada que não seja expectativas muito diferentes. Então foi muito bom, porque gerou um aprendizado para mim como empreendedor, por outro sócio que ficou comigo até agora. E aí a gente decidiu, a partir daí, criar uma outra agência focada em digital, que realmente era a nossa vocação. E aí nasceu a segunda empresa, que era uma agência focada em marketing digital e estratégia. Ponto. E ela tinha um caráter consultivo e um caráter executivo dentro de digital, no momento em que o marketing digital estava começando a ser proeminente no mercado corporativo em empresas de médio e grande porte. Nos idos ali de 2014, 2015, né? Então, o Google, o Facebook estava começando a abrir a sua plataforma de anúncios, até então não se anunciava no Facebook, o Instagram ele existia, mas não era ainda, era muito diferente do que é hoje, era só um álbum de fotos otimizado, né, virtual, não era uma rede social potente como virou depois. O Google tinha suas limitações, então a gente entrou nesse segmento até que começou a surgir um incômodo, que agência, a rigor, não é um modelo de negócio escalável. E é um modelo de negócio que não consegue atender a maioria das pequenas empresas. E aí surgiu a ideia de se criar um processo, pessoas treinadas para esse processo e tecnologia que suportasse entregar para o pequeno empreendedor um marketing com a mesma qualidade do grande. À medida que a gente começou a crescer na agência, a gente começou a perder capacidade e custo de acolher o pequeno empresa. Né? Até pela mão de obra que é necessária para uma agência, a gente começou a... Custo de capital humano disparando pós-pandemia. Né? Claro, isso foi antes da pandemia ainda. A gente ficava caro para o pequeno. Então daí surgiu a ideia de se criar um processo de se atender pequenas empresas, entregando a mesma qualidade que a gente já entregava para as grandes, e aí nasceu uma MyPublic digital, uma startup com foco em democratizar a publicidade e marketing de qualidade. Que daí foi. E escalou e foi bem legal, cresceu bastante. Essa startup nos conectou com o BMAC. O BMAC, na época, tinha acabado de criar um polo de inovação e precisava de startups de mercado, early stage, para servir de referências e criar um ecossistema para que os alunos pudessem conviver com esse ecossistema. E aí nasceu a MyPublic e
pelo fato de eu já ter ministrado aula em outra faculdade, ter alguma experiência como docente, eu acabei, depois de um tempo, participando da docência lá no curso de empreendedorismo para os alunos e ajudando na coordenação do polo de inovação. Porém, aí sim, avança no tempo, né, o comentário que você fez, pós-pandemia, os custos de mão de obra começaram a aumentar bastante, porque todas as empresas acabaram indo para o digital durante a pandemia, né, invariavelmente aquelas que não estavam ainda e não tinha mão de obra qualificada suficiente para isso, então isso levou a um aumento de demanda, que levou a um aumento do custo de mão de obra. E acabou dificultando um pouco o modelo de ter uma startup escalável que pudesse democratizar dessa forma. Então, e aí de novo, uma característica do empreendedor é não ter paixão pela sua ideia original. É ter a percepção de que, por mais que você goste e seja apaixonado pela sua ideia, em algum momento ela pode não ser mais viável. Né? Eu diria que o empreendedor ele tem que ter paixão por resolver o problema do cliente. E aí ele vai achar os caminhos, porque você vai esbarrar em vários desafios. E na verdade, a empresa que dura, né, e que fica aí 200, 300 anos, ela se reinventa porque ela tem que ler o mercado. Né? E o marketing traz muito isso, né, no DNA, a capacidade de você ler o mercado infinitas vezes, né? Eu falo muito de adaptabilidade, né? Então a capacidade que você tem de olhar para o mercado, entender para onde ele está indo e se reinventar, mas você precisa escutar o cliente, então humildade acima de tudo e consistência, né? Que é quando você realmente consegue implementar a mudança, né? E eu acho que a tua história de empreendedor traz muito isso, né? Conseguir consistentemente olhar para o teu público, algo, entender a dor, né, e transformar o negócio. Ou seja, quantas vezes você trocou a roda do carro em alta velocidade. Então, acho que esse é a mágica que eu queria que você contasse aí. Como é que é esse momento que você percebe que seu negócio precisa mudar, que você se desapega e você constrói, né, o alicerce para fazer a mudança correta. Exatamente isso, Carol. A adaptabilidade é o que nos fez dominar o planeta, né? Além do polegar, a capacidade de adaptabilidade do ser humano que fez a gente chegar a 7 bilhões e dominar. Então, essa característica precisa ser proeminente para que a gente domine também o sucesso do nosso negócio. E foi olhando basicamente número, né? E aí, o tempo avançou, a gente já tinha práticas de gestão, e enfim, já tinha todo o controle na mão, entendendo que o resultado final ali, margem, começou a diminuir pós-pandemia, né? As coisas começaram financeiramente a ficar mais complicadas, né? Curiosamente, a empresa crescendo em faturamento, escalando muito, mas sobrando cada vez menos dinheiro nesse processo. Perdeu margem. Perdendo margem e entendendo se a gente estava vendendo barato demais ou que era. E a gente entendeu que o problema não é barato demais. A gente tinha um preço adequado ao mercado que a gente estava mirando até então. Mercado de pequenas, micro, pequenas e algumas médias empresas, salvo algumas exceções. E o custo de mão de obra começou a subir. E a necessidade de subir esse custo de mão de obra para ter bons profissionais capazes de atender a demanda fez com que a gente entrasse numa equação de um ciclo vicioso mesmo, né? De crescer faturamento e o custo de mão de obra crescer de forma desproporcional a ponto de, em algum momento, tornar o negócio inviável caso a gente continuasse nesse caminho. Isso está de encontro ao seu comentário inicial, que é, puxa, uma agência ela não é escalável. Exatamente. Né? Ela escala na horizontal, que é quanto mais projetos e clientes você traz, mais pessoas você precisa. Aí seu custo operacional acompanha esse crescimento e às vezes fica até maior, né? A gente fez uma descoberta muito legal. Eu me lembro, uma vez eu tive a oportunidade, né, por questão ética, não vou falar o nome, mas eu tive a oportunidade de conversar com o CEO de uma grande agência, de um grande grupo de comunicação, e pedi uma opinião. Ele disse, não vai funcionar, não vai dar certo. E deu certo. Durante um bom tempo, antes da pandemia, deu certo. A gente conseguiu escalar, ter uma excelente rentabilidade. Para você ter uma ideia, a gente tinha uma razão de mais ou menos
1,5 pessoa por cliente. Desculpa, 1 cliente e meio por pessoa na agência antes do MyPub. Quando a gente estava no ápice de crescimento do MyPub, de rentabilidade antes da pandemia, ou até no primeiro ano da pandemia, em 2020, a gente chegou a ter mais ou menos 30 clientes por pessoa. A gente saiu de 1,5 para 30. Processos, organizou muito processo. Exatamente. Então, Tecnologia. Então, é claro que esse senhor não vai lembrar de mim, mas se ele lembrar, ele assistir esse podcast, meu amigo, funcionou, deu certo. Mas, intempéries de mercado, ou seja, custo. Esse modelo parava de pé com base no cenário de custo de mão de obra daquela época. Ele teve algo que jamais alguém poderia prever, que uma pandemia global, que mudou a regra do jogo em relação a como se faz marketing e publicidade, já com a tecnologia acelerando e viabilizando isso. Então isso fez com que essa escala chegasse no seu limite. Então a gente entendeu qual é o limite do negócio. A escala é essa. A gente não consegue ter mais clientes por cabeça que a gente tem hoje. Esse é o nosso limite. Então, se a gente quiser ter uma margem saudável, ter um negócio financeiramente saudável, sustentável, algo tinha que ser feito. E aí fizemos, depois de muito estudo e com muita ajuda da Bumit, né, tem que ser dito, nasce então uma Public Company, que é a releitura, ou como se diz no Startupes, negócio pivotado. Né? E não chega a ser uma pivotada mesmo, uma mudança de foco, mas basicamente a gente de uma startup criou 5 núcleos de negócios diferentes, ou 5 squads diferentes, usando Startupes, para que a gente pudesse, por um lado, continuar atendendo o pequena e média empresa, mas de uma forma diferente, usando muito mais tecnologia, como software, baseado em inteligência artificial, mas, por outro lado, de uma forma que nos permitisse aproveitar uma outra oportunidade que a pandemia também nos trouxe. Isso é outra coisa importante dizer, né? A pandemia não trouxe só tragédia e dificuldade, trouxe oportunidade também. Né? Como toda guerra, ou grande tragédia traz tristeza, mas traz muita oportunidade, a pandemia também trouxe. Que foi, grandes empresas começaram a nos procurar para reduzir seus custos. Era o momento que as empresas, né, com cenário de inflação alta, taxa de juros alta, né, escassez de recurso, crise global, as empresas precisaram resolver seus problemas de competitividade. Então, o nosso modelo começou a servir para algumas empresas. O orçamento dessa empresa diminuiu e ela precisou buscar solução que se encaixasse dentro desse orçamento. Então, aquilo que a gente imaginou lá atrás, que seria bom para o pequeno, não, começou a ser bom para o grande. A gente começou a resolver uma dor que a gente não sabia que existia, que é o grande precisar de escala, governança e aceleração digital. Então a gente construiu um modelo, que é uma Public Company, baseado nesses 3 pilares. Em escala de marketing, em governança dos processos de marketing e aceleração digital. Para que o marketing aconteça com a mesma velocidade de aceleração digital que o consumidor tem hoje. Nós, enquanto consumidores, somos digitais ao extremo, perto do que a gente era antes da pandemia. Hoje não é nenhum desafio para pessoas de 60 anos ou mais fazer uma conversa por Zoom, por Google Meet. Né? Algo que era impensável pouco antes da pandemia. E até a compra online, né? Assim, meus pais não compravam online, e agora é normal, fácil. Né? Segundo alguns dados de institutos de pesquisa que medem isso, né, EBIT, Nielsen, as compras online antes da pandemia tinham um ticket médio no Brasil de R$400. E a categoria que mais era comercializada era a linha branca e a linha marrom, o bem de consumo com um valor maior, né, vestuário e tal. Pós-pandemia, esse número caiu para menos de R$100 de ticket médio, e alimentos e bebidas passam a ser, então, o mais comprado. Principal categoria, né? Só que no pós-pandemia, a expectativa é que esse volume de compras de alimentos e bebidas diminuísse. As pessoas tinham que comprar online porque estavam presas no lockdown. Não. Esse hábito foi incorporado. Porque as pessoas, na verdade, o consumo desses itens online não acontecia por uma barreira. Não tinha sido adotado ainda na sociedade. No momento que a sociedade se viu obrigada a isso, entendeu-se o benefício
de, em 20 minutos, meia hora, você fazer uma compra de mês para sua casa, no site de um grande mercado, ao invés de gastar 3 horas, se deslocar e pegar trânsito para fazer a mesma compra. Então, isso mudou a lógica de consumo, portanto, a lógica de anúncio. Sim. Então, portanto, passou a fazer sentido para as grandes empresas procurarem uma aceleração digital para se conectar com esse novo consumidor, para se conectar com a geração Z, que é substancialmente diferente da geração anterior. Né? Nunca na história houve uma mudança de valores, hábitos e comportamento tão acelerada de uma geração para outra quanto agora. As gerações duram menos tempo. E a gente hoje tem uma geração, a geração Z, aí, muito mais com senso de urgência muito maior, muito mais conectada, com comportamento diferente e que torna um desafio para qualquer empresa ter uma muito mais conexão. ansiosa, que é tudo em 15 segundos, né? Carol Exato. comenta muito isso, né? O Reels, é o TikTok, que é tudo muito rápido para as coisas acontecerem, né? Tudo superficial, né? Então, hoje acho que a gente enfrenta um grande desafio enquanto empresários, é que a gente tem basicamente 4, quase 5 gerações trabalhando juntos, porque a expectativa de vida aumentou. Então, a gente tem baby boomers trabalhando em muitas empresas e a gente tem a geração Z, a alfa, daqui a 5 anos já entrando. Então, é um baita desafio cultural de desenvolvimento de time, de colocar, né, esse caldeirão cultural das pessoas, porque no fim do dia, a empresa que não tem diversidade, ela vai morrer. E você tem que ter, sim, esse cardápio de gerações, porque se você cria produtos e toda empresa tem produtos ou serviços, você está criando para um público-alvo. Então, explorar isso também de uma maneira interessante é fundamental para o negócio continuar existindo, mas é super desafiador. É algo que a gente enfrenta muito na Boomit, né? Tem várias empresas em que a gente já tem vários conflitos culturais. Por quê? Porque você tem uma gama que a gente nunca teve antes na história, né? E são pessoas que trabalham, questionam, né? E é isso. E daqui para frente, isso vai acelerar ainda mais. Então, como é que a gente cuida das pessoas e, principalmente, como é que a gente desenvolve essas pessoas da maneira certa? Por quê? Porque uma pessoa que é baby boomer, ela tem um processo de aprendizagem diferente, ela tem um processo de desenvolvimento diferente, ela tem valores diferentes completamente da geração Z. E aí, a empresa que conseguir ter um processo modular de desenvolvimento, ela vai sair na frente. Exatamente. E pegando um gancho do que você falou no começo, de transformação de dentro para fora, óbvio que a gente também tem esse conflito dentro da empresa. Ela nasceu na década de 70, na geração X, e tem já a geração Z dentro da empresa. E sim, existe um conflito de geração, né, que a Boomit nos ajuda a resolver, inclusive. E isso é fundamental, porque a gente só consegue entregar verdade para os nossos clientes em relação a isso se a gente tiver isso resolvido dentro de casa também. Com certeza. Porque marketing se trata de se conectar com pessoas. E pessoas que consomem e essa multidiversidade de gerações no mesmo espaço físico é comum a muita empresa, a muito ponto de venda, a varejo, a indústria, né? Então, grandes companhias vendem produtos de bem de consumo para todas essas gerações ao mesmo tempo, e às vezes ao mesmo tempo mesmo, no mesmo e-commerce, na mesma loja, no mesmo ponto de venda. Então, como uma empresa pode se comunicar e gerar demanda, gerar consumo diante dessa realidade? Então, eu preciso ter esse tema muito bem resolvido dentro de casa para que a gente possa também resolver da porta para fora. É por isso que a transformação de fato tem que ser de dentro para fora, ela está acontecendo com a gente. E isso nos permitiu vislumbrar também fazer isso da porta para fora, né? Ou seja, a escala, a governança e a aceleração digital, elas dependem disso para que elas sejam bem sucedidas. E uma coisa que eu tenho percebido, tanto na Boomit enquanto outras empresas que eu vejo crescer com velocidade, é que quando você olha para 5 anos, 10 anos, a empresa só fazia o core. Então, se ela é varejo, ela só compra e vende, né? Se ela é uma empresa de serviços, ela só presta aquele serviço. E hoje em dia, a empresa ela faz o core, ela passou a ser uma empresa também de mídia, porque tem que produzir muito conteúdo e distribuir, e principalmente ela passou a ser uma empresa de treinamentos.
para times, tanto internos quanto externos. Então, uma empresa que há 10 anos só fazia o core, hoje ela tem, no mínimo, 3 verticais de negócio. Exatamente. Primeiro, ela continua fazendo o core, que é o que gera receita. Ela é uma empresa de mídia, porque ela tem que produzir conteúdo para o mercado ter acesso a ela, para comunicar e o mercado conhecer essa empresa. E ela precisa treinar o time e desenvolver esse time, porque para poder entregar os resultados e às vezes treinar ambiciosos. até o seu cliente. Exatamente. Né? Então, acho que esse é um ponto. Né? A MyPublic está indo para essa direção também. A gente também tem, por exemplo, os mentores da Boomit, eles são treinados e desenvolvidos por nós, não tem como. Né? O mentor ele é um cliente nosso, né? Assim como o nosso cliente final também, que o nosso produto é um produto mais educacional. Né? Mas, enfim, acho que esse é um ponto muito interessante. As empresas hoje elas precisam se preocupar como é que eu educo dentro e como é que eu faço para fora. E a gente nunca pode esquecer de uma coisa, eu vejo muito isso, assim, empreendedores assim, não, porque essa nova geração, né, essa geração que é assim, não, gente, assim, a minha geração também ouviu isso, e a sua também ouviu isso, né, e a Alfa, a Z vai ouvir isso daqui a pouco, é natural, mas o que a gente tem que entender e ter sob medida é que, no fim, nós precisamos de todo mundo. Não existe empresa sem capital humano. Ah, mas tudo vai ter inteligência artificial. Gente, assim, vai avançar muito. Quero, inclusive, que você fale disso daqui a pouco. Mas, no fim do dia, nós precisamos de gente. Gente em toda parte. Então, não é a geração Z, Alfa, X, Y. Não interessa. No fim, a empresa é o resultado de processos e pessoas trabalhando continuamente. E quando a gente tem uma resistência a uma determinada geração, a gente está criando esse bloqueio dentro da nossa organização. Né? Então, eu acho que não é apenas uma visão humanista, mas eu diria uma visão de resultado. Né? O que a geração Z entrega de melhor, por exemplo, do que a geração X? E o que a geração X entrega de melhor que a geração Z? Né? E tem. Essa entrega, ela pode ser diferente. E a gente, como empreendedor, saber explorar isso é o grande, eu acho que é a grande sacada. Uhum. Concordo. Acho que uma coisa que também que me incomoda bastante é a questão da liderança. Né? Eu vejo muitos líderes hoje reclamando do time. O time não entrega, o time não executa, o time é isso, o time é aquilo. E aí, isso me dá uma aflição, porque eu fico pensando assim, tá, mas quem foi que entrevistou? Quem mantém o time lá? Quem faz a gestão desse time? Quem faz o treinamento desse time? Ou seja, eu vejo a liderança reclamando, mas não dá o suporte e os recursos que o time precisa, né? Acho que empreender é isso também, né? Não só você ficar ali na tua mesa olhando KPIs e etc. E não tem uma boa gestão de time, não tem uma formação desse time, não investe para que esse time se desenvolva, né? E também vejo muitas empresas falando o seguinte, eu não vou investir no meu colaborador porque daqui 6 meses ele vai embora, né? E aí a pergunta que eu faço para ele tá, mas quanto custa se ele ficar? Muito mais. Né? Então, poxa, esses empreendedores precisam ter atenção a isso. E também vejo muito empreendedor mantendo colaboradores que não geram resultado e aí eles se tornam umas hienas, né? Dias, céus, e etc. E aí eles sempre têm uma desculpa. A região onde a minha empresa está não tem mão de obra. A região mas onde esse eu cara estou, estava comigo etc. lá desde o início. Aí tem um pacto de fidelidade. E acaba tendo um vínculo emocional com que é um erro também, é muito comum, é o vínculo emocional com a equipe, porque na verdade é um time que precisa cumprir um resultado. As relações, claro que elas passam por caminhos emocionais, claro que vínculos precisam ser criados, isso é saudável, somos humanos, né? E independente de qualquer resultado que a gente tem que entregar, acima de tudo são pessoas, ok, ponto. Mas a decisão
qualquer decisão sobre qualquer pessoa numa empresa, ela precisa passar necessariamente por resultado. Exato. Até para o bem dos outros colaboradores. Então, se um não performa, a primeira questão é não performa por quê? Exato. Né? A culpa é dele, ele precisa ser desligado, ou essa pessoa de fato não teve recurso, não teve treinamento, ou ela foi contratada para se fazer um trabalho e foi delegado outro do qual ela não teve o menor tempo de se preparar, não teve condição, e muitas vezes aceitou por não entender o tamanho do problema, não entender o tamanho do desafio, por se sentir até, entre aspas, coagida, precisar do emprego, não poder abrir mão. Né? Então, é muito importante que tenha clareza do porquê cada um está ali fazendo o quê, para quê, como, quando, onde, e se os recursos são realmente suficientes para que as pessoas possam desempenhar o seu papel. Quando o líder começa a trabalhar pelas pessoas, para que elas comecem a cumprir o seu papel, é quando a coisa começa a dar certo. Isso eu falo com em absoluto caráter testemunial, porque a mudança de chave do negócio, financeiramente até, foi quando eu consegui alocar o meu tempo para a performance das pessoas. Tempo e recurso para a performance das pessoas. Foi quando a coisa Isso a maioria dos empreendedores não fazem. Não A fazem. grande maioria. Porque o empreendedor típico, ele acaba olhando o custo da folha de pagamento. Uhum. E acaba fazendo a conta do custo da folha versus margem e tal. E para por aí. No máximo ali, aquelas pessoas que estão mais próximas, gostam, confiam, não confio. E acaba invariavelmente até criando feudos, né, na empresa. Aqueles que estão no círculo de confiança dele e aqueles que não estão. E esse é o maior erro, né? A gente fala muito, eu e a Carol, sobre isso, que tem um livro do 0 a 1 do Peter Thiel, que ele fala o seguinte, que a empresa tem 2 estágios, né? E não necessariamente as pessoas que te levaram do 0 a 1 serão as mesmas que vão te levar do 2 ao 10. Porque o desafio do 0 a 1 é completamente diferente do 2 ao 10. Exato. Fazendo uma analogia, se você quer que um carro chegue a 200 por hora, ele vai ter uma potência específica. Para ele chegar a 300, não é a mesma proporção de potência que precisa do motor, é muito maior, porque a resistência do ar é maior, aumenta. Conforme a velocidade aumenta a resistência do ar. Então eu preciso de muito mais potência. Não é só fazer uma regra de 3. Um carro de 200 cavalos chega a 250 por hora. Então se eu quiser 350, é só fazer uma proporção ali na potência. Não é assim. Porque o ar vai ficando cada vez mais impeditivo para que essa velocidade aumente. Então um carro, para que chegue a 400 por hora, né, precisa ter pelo menos 800 ou 1000 cavalos e toda uma questão aerodinâmica. E um de 300, metade disso ele pode chegar. Então, acho que o mesmo caso, o mesmo paralelo pode ser feito na empresa. Para você chegar a um estágio de faturamento, você precisa de um esforço. Para você aumentar uma participação de mercado ou um faturamento, né, levar isso para outro nível, os desafios vão ser muito maiores. Os problemas não serão os mesmos da etapa anterior. Né, porque você vai ter mais fricção com o concorrente, você vai ter mais fricção com o cliente que você precisa atender, com o mercado consumidor. Você vai ter mais gente internamente que vai produzir mais ruído positivo e negativo, por bem e por mal. Caso não se tenha bom controle, boa gestão e bons recursos sobre isso. Então, sim, para cada estágio da empresa, é preciso que você tenha uma constituição, uma visão de equipe diferente. Até porque as coisas são dinâmicas. Né? O mundo que a gente vive hoje, em termos de mudança comportamental, desafio de mercado, tudo acontece numa velocidade, né, tremenda. Falando de mercado, antes da pandemia a gente tinha uma taxa de juros que não chegava nem perto de 6, 7%, agora tem 13%. Né, isso que representa para o mercado, né, para quem empreende, o custo financeiro é muito mais alto. Muito diferente. Né? Então, só para falar de taxa de juros, né? Fora todo o resto aqui que a gente falou de geração e tal. E todo esse cenário, né, traz uma realidade. Não tem gente para todo mundo. O Brasil é um país ineficiente na capacidade produtiva de pessoas. Ponto. Nas universidades, né, você pega lá do ensino básico, universidade, as pessoas chegam para o mercado de trabalho muito despreparadas.
do ponto de vista assim, básico, né? Não estou nem falando da capacidade de liderar, estou falando do que é básico. Então, não tem gente para todo mundo. A empresa que quer crescer, porque se de 0 a 1 aquelas pessoas funcionaram, do 2 ao 10 serão outras pessoas, o que a gente leva a crer? Que a principal habilidade da empresa será ser uma escola dos seus próprios colaboradores. Não tem outro caminho. Porque não tem, gente, se todo mundo, né? E a gente está vendo isso. Cada vez mais. Porque em tecnologia a gente tinha um blackout de mão de obra. Agora em marketing, agora em várias outras áreas, em vendas. Então, assim, na verdade, o que está acontecendo o Brasil não tem capacidade produtiva de profissionais de alta qualificação. Quem tem que qualificar? Os empresários. E a gente tem que se preparar para isso. Então, tem que ter lá no teu budgetzinho quanto é que você vai investir em treinamento para as pessoas. Quanto é que você vai investir nessas pessoas para que elas possam crescer de maneira sustentável. E olha que interessante. Também não vou citar nomes, mas tem uma empresa muito grande de educação que, quando foi fazer o planejamento estratégico, não colocou treinamento do time. E ela é uma empresa de educação. Sabe quem colocou? O RH colocou uma linha para todo mundo, porque os gestores não colocaram. Olha que incrível, uma empresa de educação que vende isso, esqueceu de colocar essa linha, os líderes não colocaram essa linha de desenvolvimento do time. E na tua opinião, Carol, eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, hoje em dia, quem faz o básico já se diferencia, porque a galera não está fazendo nem o básico. Sim. O que você acha sobre isso? Olha, eu vou voltar um pouco e vou falar de como o empresário muitas vezes pensa. Ele exige do colaborador performance, que ele seja como ele, e assim, não, seu colaborador não será como você, porque você é empresário, ele é um colaborador. É diferente, é uma cabeça diferente, é um mindset diferente, não tem melhor nem pior. É um bicho diferente. E aí, quando a gente olha, ele mesmo não é uma pessoa boa de passar o próprio conhecimento dele. Por quê? Não é porque ele é do mal. Porque empreendedor, ele é bom de quê? De executar. De criar coisas, né? Criar coisas e edificar. E aí, o que acontece? Ele vai sempre executando e fazendo. E ele não para em nenhum momento para transferir o conhecimento dele, o que está na cabeça dele, o DNA dele, para as pessoas que estão com ele. E aí ele vai ficando isolado na gestão do negócio. Quando ele vai ficando isolado na gestão do negócio, ele não formou gente. Quando ele vê, ele tem até uma empresa que é grande, mas ele trabalha 14, às vezes até 18 horas por dia, não consegue tirar férias, não tem vida. Por quê? Porque ele não tem uma camada de líderes funcionais, que tenham a capacidade de resolver problemas, que tenham a capacidade de atingir metas com o time, desenvolver outras pessoas e, inclusive, novos líderes. Então, você tem ali o empresário que ele foi lá, ele construiu até alguma coisa e, às vezes, ele conseguiu construir, mas a empresa ele tinha outro potencial e as pessoas acabam travando o crescimento do negócio. Então, essa é uma engrenagem que a gente percebe que lá no início do negócio, quando o empreendedor começou, a forma como ele recrutou pessoas com mentalidade operacional, como ele não desenvolveu essas pessoas e transformou, as transformou em líderes sem ter preparo, é o que torna ele extremamente operacional. E aí ele deixa de olhar o crescimento do negócio e ele passa a operar junto com os demais. E eu acho que tem um caso aqui muito legal, que o Marcelo, quando a gente se conheceu, ele já tinha essa preocupação, porque ele sabia que o modelo da MyPublic traz esse DNA de pessoas, uma empresa intensiva em pessoas. Obviamente, eu acho que é legal você falar um pouco dessa transformação pessoas, mas você está trazendo muita tecnologia e um modelo para escalar ainda mais. Mas quando o Marcelo entendeu isso, acho que foi uma grande virada de chave, do ponto de vista de modelo, de hoje ele ter tempo para parar e pensar quais são as estratégias que vão fazer o negócio dele. Inclusive esse pivô, que você deu recentemente, prova isso. Se você estivesse operando, como é que você ia pensar que o negócio precisava de um novo rumo? Então esse equilíbrio é muito importante. Pois não, foi fundamental. Eu realmente era funcionário da minha própria empresa, porque eu precisava realmente operar. Mas já
com a total consciência, sempre, eu nunca tive miopia, esse talvez tenha sido um grande aprendizado no mundo corporativo, né? Sim, o mundo corporativo ajudou bastante. Talvez um empreendedor raiz que não tenha tido a oportunidade de ter uma carreira numa empresa se depare com outras dificuldades que eu não tive e vice-versa, mas enfim, essa eu não tive. Tive claramente a noção de que eu era funcionário do meu negócio, que eu não estava fazendo a gestão necessária e que eu precisava de ajuda. E aí, por encontros da vida, né, conheci a Carol, conheci a Bumit, e aí, mas já com a preocupação de criar uma liderança tática para que eu pudesse iniciar um processo de gestão com mais tempo e com mais qualidade. Né? Eu já tinha começado isso sozinho, né, mas obviamente sozinho. É impossível porque eu ainda era funcionário do meu próprio negócio, já tinha... Era mais uma demanda para você, né? Era mais uma demanda. Eu tinha um plano lá, preciso criar uma liderança. Estava escrito. E tinha feito já 2% do que tinha que ser feito. Né? Aí eu falei, não dá. Realmente eu preciso... Se continuar assim, eu vou avançar 1 ponto percentual por ano e o negócio não vai sobreviver a isso. Ou não vai crescer o que poderia crescer. Então, aí a gente se conectou com a Bumit e a coisa acelerou muito rápido nesse sentido. E hoje sim, hoje eu consigo ter tempo de ser gestor do negócio, ter tempo de cuidar das pessoas e em muitos casos acabo, sim, entrando na operação, mas muito mais como um recurso de treinamento para quem está me acompanhando do que necessariamente por uma necessidade. Ou mesmo quando é por necessidade, é por um tempo curto e mensurável, inclusive. Né? Ou até porque eu preciso para me retroalimentar também, para não deixar de aprender. Né? Às vezes o gestor fica ali... essa semana, por exemplo, eu passei mais tempo olhando contabilidade jurídico-financeira do que marketing. Uhum. Eu não posso me desconectar do marketing porque somos uma empresa disso. Sim. Eu preciso continuar aprendendo. Sim. Né? Então, claro, é importante às vezes descer a operação. Isso é importante. Mas não pode ser não pode ocupar a maior parte do tempo. Como a Bumit te ajudou a fazer essa transição e você chegar nesse estágio? Cara, assim, a resposta foi a Bumit cumprindo o seu core, né, que é de formação. Foi a Bumit sendo Bumit, cumprindo o seu papel de fazer um diagnóstico do negócio, entender oportunidades, gargalos, e transformar essas oportunidades em, de fato, um plano executável de formação de liderança tática a partir de metodologias, a partir do conhecimento do diagnóstico da empresa e das pessoas, né, das metodologias aí de mapeamento de comportamento, e de um plano para que as pessoas saíssem da condição de colaboradoras para líderes táticos. E agora, tendo para a segunda camada, que é o substituto desses líderes táticos para que os táticos possam ser líderes cada vez mais estratégicos para o negócio. Né? O crescimento de um negócio depende disso. Né? Depende da formação de lideranças em várias camadas, em vários níveis. A ponto de que um dia eu chamei as lideranças e pensei, cara, se acontecer alguma coisa comigo hoje, se eu, por algum motivo, precisar mais entrar na empresa por 6 meses, a empresa fecha hoje, a empresa quebra, qual vai ser o impacto? E aí, o consenso geral foi: a empresa não fecha, não quebra. Pode crescer menos, sim, porque eu ainda sou o vetor de crescimento da empresa. Importante, talvez o mais importante para que a empresa cresça. Mas o CEO ele tem que estar voltado e drivado para isso. Para isso, né? Eu sempre cumprindo o meu papel. Mas idealmente essa liderança pode suportar e pode começar a ser uma alavanca de crescimento. É por isso que a gente está trabalhando. Né? Claro, mas a empresa hoje sobrevive sem mim. Tanto sobrevive que por muito tempo, essa semana inteira, hoje é sexta-feira, estamos gravando numa sexta-feira, final do dia, eu passei praticamente a semana inteira sem entrar na operação, sem olhar nada. Para você isso foi libertador? Libertador. E não por não gostar, eu adoro o que eu faço, né, me formei com isso, sempre quis, né, tinha lá na época da faculdade algumas dúvidas, mas sempre gostei muito de marketing e tal, mas foi libertador porque quando eu não fazia isso, quando eu ficava na operação, eu sabia que eu não ia crescer. Eu sabia que minha capacidade de crescimento estaria limitada pelo acaso, pela sorte. Eu não poderia trabalhar ativamente para que isso acontecesse.
E isso me gerava muita ansiedade. Lembra dos Rottweilers correndo atrás de mim? Sim. Eles ficavam muito próximos, eu sentia o bafo deles atrás de mim quando eu ficava ali no operacional, porque eu sabia que eu não estava atuando como um vetor de crescimento da empresa. Legal, Marcelo. Puta, adorei o teu conteúdo. Queria agradecer sua presença, por estar aqui com a gente, compartilhar um pouco da tua história, da tua jornada como empreendedor. Agradecer a MyPubli. Se a nossa audiência quiser entrar em contato com vocês, como é que eles fazem? Onde eles te acham? Quais são as suas redes sociais? E principalmente, Marcelo, o que o empresário ganha em ser cliente da MyPubli? Legal, bom, obrigado pelas perguntas, o contato, mypubli.company, lá no site tem lá o link de WhatsApp, formulário de contato, né, é o melhor canal, porque daí já dando exemplo, não vai depender de mim só responder você, se você quiser falar comigo, porque se você quiser falar comigo agora, por exemplo, não vai dar porque eu estou aqui, mas vai ter gente lá para te atender, né, então o melhor canal é o site. E assim, a gente criou nessa mudança 5 núcleos de negócio. Um é como você bem disse, né, o core, que é uma agência, né, mas uma agência com uma metodologia muito autoral para garantir governança, escala e aceleração digital dos seus processos de marketing, para acelerar e aumentar a quantidade de conexões da sua marca com o seu consumidor, né, como a gente falou. Inclusive a Boomit, agora a gente tem uma parte, né, do nosso marketing que é feita pela MyPubli. Exatamente, aliás, obrigado pela oportunidade. E então, ou seja, se a sua empresa é B2B ou B2C, não importa. Você tem lá a geração de Baby Boomer, a Z e lá na frente a Alpha. Então, a gente se preparou para que você conseguisse se conectar com todas essas gerações, em todos os canais que são importantes, né? Isso que a gente entrega como agência. E aí temos um núcleo, então, de educação corporativa e microlearning, né? Que é exatamente o que você falou, Robson. É importante, a gente precisa educar as pessoas da porta para dentro. Só que a gente também entendeu que da porta para fora é importante. Porque o seu executivo ou você como empreendedor precisa estar preparado para uma realidade omnichannel, porque o seu consumidor está em todos os canais, está no seu Instagram, no seu WhatsApp, na sua loja, no seu ponto de venda. Então, a gente prepara você e o seu executivo trocando conhecimento, transmitindo conhecimento. Aí temos um núcleo de consultoria, né? Temos ali consultores associados que nos ajudam nos desafios daí estratégicos, que não são só relacionados à governança, à escala, à aceleração, porque muitas vezes o ponto é mais para trás, na estratégia. Então a gente tem como te ajudar com consultores ali, que a gente chama de consultores pé de galinha, ou os prateados que têm cabelos ou que não têm cabelos como eu, que já viveram bastante para poder compartilhar um pouco da experiência, né? Temos ali um hub de empresas, junto com o MyPubli, e a Boomit faz parte desse hub de empresas para te ajudar com soluções 360, né, para que você consiga, numa reunião, numa interlocução, ter acesso a soluções que vão além do marketing quando necessário. E o núcleo que eu gosto muito, que hoje é a nossa nova cachaça, que é o MyPubli Digital, nossa inteligência artificial, que essa sim, pensando em democratizar de verdade, né? A nossa inteligência artificial, diferente do que existe aí de ChatGPT, por exemplo, ela não vai responder qualquer coisa. Ela só vai responder qualquer pergunta relacionada a marketing se você, empreendedor, profissional de marketing, souber exatamente qual é o seu público, que dor ele tem, qual a proposta de valor do seu produto e da sua marca e como é que as coisas se conectam para você ser relevante no mercado. Então, ou seja, ela vai te fazer as perguntas necessárias para que você tenha boas peças de marketing, um bom planejamento de marketing. Nós estamos treinando ela cada vez mais, com cada vez mais base de conhecimento para que ela possa te ajudar com cada vez mais relevância. E aí é todo mundo, o pequeno empreendedor, o pequeno profissional de marketing, a pequena agência, que quem está no mercado está começando agora, e também tem o mesmo problema de custo de mão de obra que eu, e precisa de gente para escrever, para pensar. A nossa IA pode te ajudar também, se você tiver uma agência. Obrigado, Marcelo. Carol? Bom, obrigada. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Robson. Você que está nos assistindo aqui na Boomit, né, no nosso podcast, sempre conteúdos muito práticos, realidade nua e crua, que a gente fala tudo mesmo. E assim, vejo vocês na próxima. Legal. Esse foi mais um episódio Líderes Fora de Série. Todos os links estarão aqui na descrição, Instagram. Segue a gente lá e até o próximo episódio. Valeu!